Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia quem está no Facebook, bom dia quem está no Instagram, bom dia quem está aqui no Zoom, que vai para o YouTube. Sejam todos muito bem-vindos nesta terça-feira, o dia do terceiro raio, o raio do amor, o raio da mestra Rowena, do arcanjo Samuel, o raio da luz rosa, de todos os cristais, das turmalinas rosas, dos quartzos rosas, de todos os cristais rosas que trazem o amor incondicional, ancorado nos nossos nosso terceiro olho, no nosso coração, nos nossos chakras cardíaco, o chakra da iluminação, o chakra da coroa, o chakra da iluminação, não é? Então, vamos colocar cristais e luz rosa em todos esses chakras neste dia de hoje e viver este amor incondicional. Vamos ancorar, porque a nossa leitura é longa, então vamos ancorar com a nossa prece de ancoramento para começarmos o próximo capítulo, dar continuidade neste livro maravilhoso. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a tua verdadeira realidade. Sei que é a tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. Pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Bom dia, Ana Manuela. Diariamente, eu abro o meu coração e a minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina, para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. Vamos ao decreto de hoje. O decreto de hoje é 182. Eu sou a presença de Deus Criador, anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou
a presença de Deus, Criador, anulando toda a previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a presença de Deus Criador, anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Neste dia do segundo raio, do raio amarelo, do raio rosa, sustente este decreto. Eu sou Deus Criador, anulando tudo. No 7º capítulo, nós temos um inferno interior. Fiquei todo arrepiado quando olhei para aquela paisagem cinzenta. Meu mau pressentimento, de há pouco, estava virando uma sensação nítida de alienação e desespero. Já esteve aqui? Perguntei ao Will. Já esteve aqui? Perguntei ao Will. Só cheguei ao limiar, respondeu ele. Nunca estive aqui no miolo. Está vendo como faz frio? Balancei a cabeça ao mesmo tempo em que percebi um movimento. O que é isso? Will meneou a cabeça. Não sei bem. Um turbilhão de energia parecia estar vindo em nossa direção. Deve ser outro grupo espiritual, arrisquei. Enquanto o grupo se aproximava, tentei focalizar o pensamento dos seus componentes, sentindo uma alienação maior ainda, uma alienação maior ainda, e até raiva. Tentei combater essa sensação, abrir-me mais. Espere, ouvi vagamente o Will dizer. Você não é forte o suficiente. Mas já era tarde. Subitamente fui puxado para uma escuridão intensa e depois para uma grande cidade. Apavorado, olhei em redor, esforçando-me para conservar a lucidez e percebi que a arquitetura indicava o século XIX. Mas muitos aspectos da realidade estavam errados. O horizonte tinha um tom estranho de cinza e o céu era verde-oliva, parecido com o céu acima do escritório de Williams. Acima do escritório que Williams concebera quando estava evitando aceitar que havia morrido. Aí vi 4 homens me olhando da esquina em frente. Sentir-me gelar. Todos estavam bem vestidos e um inclinou a cabeça e deu uma tragada no charuto. Outro olhou as horas no relógio e tornou a guardá-lo no bolso do colete. Tinham um ar sofisticado, porém ameaçador. Quem tiver aumentando sua cólera é meu amigo. Falou uma voz baixa atrás de mim. Virei-me e vi um homenzarrão, gordo, com uma pipa, também bem vestido e com um chapéu de feltro de aba larga, vindo na minha direção. A cara dele me parecia familiar. Eu já o havia visto, mas onde? Não se preocupe com eles, acrescentou. É fácil passá-los para trás. Fiquei olhando para a postura corcunda daquele homem alto e para seu olhar inconstante e lembrei quem ele era. Era o comandante das tropas federais que eu havia visto nas visões da guerra do século XIX. Aquele que se recusara a receber Maia e declarar a guerra contra os nativos. Essa cidade era uma invenção, pensei. Ele deve ter criado sua última situação de vida para não se conscientizar de que havia morrido. Isso não é real, fui dizendo. Você está, morto. Ele pareceu ignorar minha afirmação. Então, o que você fez para irritar tanto esse bando de chacais? Não fiz nada. Fez sim. Conheço esse olhar deles para você. Eles pensam que mandam nessa cidade, sabe?
Na verdade, acham que podem mandar no mundo inteiro. Ele meneou a cabeça. Essa gente nunca confia no destino. Pensa que tem a responsabilidade de fazer o futuro sair como o planejado. Tudo. O desenvolvimento econômico, os governos, o fluxo de dinheiro, até o valor relativo das diversas moedas. O que realmente não é má ideia. Deus sabe que o mundo está cheio de peões idiotas que poriam tudo a perder se pudessem agir por conta própria. O povo tem que ser guiado e controlado ao máximo. E se der para a gente ainda ganhar um dinheirinho, por que não? Mas esses doidos tentaram mandar em mim. Claro que sou esperto demais para eles. Sempre fui. Então, o que fizeram? Ouça, disse eu. Procure entender. Nada disso é real. Ei, retrucou ele. Sugiro que você confie em mim. Se eles estão contra você, o único amigo que você tem sou eu. Desviei a vista, mas sabia que ele continuava me olhando desconfiado. Eles são traiçoeiros, prosseguiu. Nunca perdoam. Vejam o meu caso, por exemplo. Eles só queriam usar minha experiência militar para esmagar os índios e abrir as terras deles. Mas eu sabia quem eles eram. Sabia que não eram de confiança e eu teria que me cuidar. Ele me olhou com um olhar cínico. Se a gente é herói de guerra, é mais difícil eles se destacarem de nós, eles se descartarem de nós depois de nos usarem, não é? Depois da guerra, eu me vendi ao povo. Assim, aqueles sujeitos tiveram que entrar no meu jogo. Mas uma coisa eu lhe digo: nunca subestime essa gente. São capazes de qualquer coisa. Ele recuou por um momento, como se me aliviando. Na verdade, acrescentou, talvez tenham mandado você como espião. Sem saber o que fazer, fui indo embora. Seu canalha, gritou ele, eu estava certo. Viu enfiar a mão no bolso e sacar uma faca. Petrificado, me obriguei a reagir. Saí correndo pela rua e entrei num beco, ouvindo os passos pesados dele no meu encalço. À direita havia uma porta entreaberta. Entrei por ali e tranquei-a. Ao respirar, senti um cheiro forte de ópio. À minha volta havia dezenas de pessoas me olhando com um olhar parado. Seriam seres reais ou parte da ilusão construída? A maioria logo retomou suas conversas mudas e seus narguilés. E eu fui me esgueirando por entre aqueles colchões e sofás imundos até uma outra porta. Conheço você, resmungou uma mulher. Ela estava encostada ao lado da porta, a cabeça pendendo à frente, como se fosse muito pesada para ela sustentar. Fui do seu colégio. Olhei para ela meio confuso, depois me lembrei daquela garota que vivia tendo crises de depressão e se metendo com drogas. Resistindo a todos os tratamentos, ela acabou morrendo de overdose. Sharon, é você? Bom dia, Sirene. Bom dia, Salete. Bom dia, Sônia. Aliás, bom dia, Sônia. Ela deu um sorriso forçado e eu tornei a olhar para a porta, com medo de que o comandante com a faca tivesse conseguido entrar. Não tem problema, disse ela. Você pode ficar aqui com a gente. Esse quarto é seguro, não tem nada que possa lhe machucar. Aproximei-me dela e disse tão delicadamente quanto possível: não quero ficar aqui. Isso tudo é uma ilusão. Quando eu disse isso, 3 ou 4 pessoas se viraram e me olharam irritadas. Por favor, Sharon, murmurei, venha comigo. As 2 que estavam mais perto levantaram-se e aproximaram-se de Sharon. Vá embora daqui, disse uma delas. Deixe a Sharon em paz.
Não ligue para ele, disse a outra a Sharon. Ele é louco, precisamos uns dos outros. Dei uma parada para poder encarar Sharon. Sharon, nada disso é real. Você está morta. Precisamos dar um jeito de sair daqui. Cale a boca, gritou outra pessoa. Outras 4 ou 5 se aproximaram de mim com um olhar de ódio. Deixe a gente em paz. Fui recuando até a porta. Aquela gente veio vindo em minha direção. Através dos corpos, eu vi a Sharon voltando para o seu narguilé. Virei-me e saí correndo para fora, porta fora. Só que me dei conta de que não tinha saído. Estava num escritório cercado de computadores, arquivos, uma mesa de reuniões, mobiliário e equipamentos modernos no século XX. Aí o senhor não devia estar aqui, disseram. Ei, o senhor não devia estar aí. Aqui, disseram. Virei-me e vi um homem de meia idade me olhando por cima dos óculos. Onde está minha secretária? Não tenho tempo para isso. O que deseja? Tem alguém me perseguindo. Eu estava tentando me esconder. Meu Deus, homem. Então, não entre aqui. Eu disse que não tenho tempo para isso. Nem imagina tudo o que tenho para fazer hoje. Olhe só essas pastas. Quem acha que vai processar isso tudo se eu não processar? Imaginei ver um olhar de pânico em seu rosto. Meneei a cabeça e procurei outra porta. Não sabe que está morto? Perguntei. Isso tudo é imaginação. Ele parou, o pânico se convertendo em fúria em seu olhar e perguntou: Como entrou aqui? É um criminoso? Encontrei uma porta que dava para a rua e saí correndo. Não fosse por uma carruagem, a rua estaria completamente deserta. A carruagem parou diante do hotel do outro lado da rua e uma bela mulher em traje de noite saltou, olhou para mim e sorriu. Sua atitude demonstrava um certo calor humano. Corri para ela. Ela parou e ficou me olhando com um sorriso recatadamente convidativo enquanto eu me aproximava. Você está sozinho, disse ela. Por que não me acompanha? Aonde você está indo? Arrisquei. A uma festa. Quem vai estar lá? Não tenho a menor ideia. Ela abriu a porta do hotel e fez um gesto para que eu a acompanhasse. Seguia automaticamente, tentando pensar no que fazer. Entramos no elevador e ela apertou o botão do quarto andar. Aquela sensação de calor humano foi aumentando, gradativamente, enquanto subíamos. Pelo canto do olho, via-a olhando para as minhas mãos. Quando olhei para ela, ela tornou a sorrir e fingiu ter sido surpreendida. Saímos do elevador e ela me levou até uma determinada porta, onde bateu 2 vezes. Pouco depois, um homem a abriu. Ele ficou animado ao ver a mulher. Entrei, disse. Entre. Ela me fez entrar na sua frente e logo uma jovem veio me dar o braço. Estava com um vestido tomara que caia e descalça. Ah, você está perdido, disse ela. Coitadinho, aqui com a gente você vai estar seguro. Lá dentro, perto da porta, vi um homem sem camisa. Olhe só essas coxas, comentou ele, olhando para mim. Ele tem mãos perfeitas, disse um outro. Em estado de choque, me dei conta de que o quanto estava cheio de gente, mais ou menos despida, em vários estágios do ato sexual. Não, espere, disse eu. Não posso ficar. A mulher que havia me dado o braço disse: Você vai voltar para lá? Nunca se acha um grupo como esse. Sinta essa energia aqui. Nada a ver com o medo da solidão, né? Ela afagou o meu peito. De repente, ouviu-se um tumulto no outro extremo da sala. Não, me deixe em paz. Alguém gritou. Não quero ficar aqui.
Um jovem de 18 anos, no máximo, empurrou várias pessoas e caiu correndo porta fora. Aproveitei que todo mundo estava distraído para sair atrás dele, sem esperar pelo elevador. Ele desceu as escadas voando e eu fui atrás. Quando cheguei na rua, ele já tinha atravessado. Eu já ia gritar para ele parar quando o vi estacar, apavorado. Diante dele, da calçada, estava o comandante, ainda com a faca na mão, mas agora enfrentando aqueles homens que tinham ficado me olhando há pouco. Todos falavam ao mesmo tempo, como se estivessem irritados. De repente, um deles sacou uma arma e o comandante investiu contra ele com a faca. Tiros ecoaram e o chapéu e a faca do comandante voaram quando uma bala lhe varou a testa. Quando ele caiu no chão com um baque, os outros pararam de repente e foram sumindo até desaparecer completamente. O homem no chão desapareceu tão depressa quanto eles. Na outra calçada, o jovem parecia esgotado, sentado no meio-fio, apoiando a cabeça nas mãos. Corri para ele, de pernas bambas. Está tudo bem, tranquilizei. Eles foram embora. Não foram, não, disse ele frustrado. Olhe ali. Virei-me e vi os quatro reaparecerem em frente ao hotel. Era incrível, mas eles estavam exatamente na mesma posição em que eu os vira da primeira vez. Um deles soltou uma baforada do charuto e o outro olhou o relógio. Levei um susto quando vi também o comandante novamente à minha frente, me olhando com um olhar ameaçador. Isso fica acontecendo sem parar, disse o jovem. Não aguento mais. Alguém tem que me ajudar. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, duas formas se materializaram à direita dele, mas permaneceram obscuras, fora de foco. O jovem ficou um bom tempo olhando para as formas, depois, com uma cara animada, perguntou: Roy, é você? As duas formas foram se aproximando dele até encobri-lo, totalmente com seus vultos trêmulos. Pouco depois, ele sumiu completamente, junto com os dois outros espíritos. Fiquei olhando para o meio-fio onde ele esteve sentado, sentindo vestígios de uma vibração maior. Em minha mente, tornei a ver meu grupo espiritual e a sentir seu carinho e seu amor. Concentrando-me nessa sensação, consegui me livrar do nervosismo que me bloqueava e amplificar minha energia até começar a me abrir interiormente. Imediatamente, o ambiente ganhou tonalidades mais claras de cinza e a cidade desapareceu. À medida que minha energia foi aumentando, pude mentalizar o rosto de Will e imediatamente ele apareceu a meu lado. Você está bem? Perguntou ele, virando-se para me abraçar. Sua expressão demonstrava um grande alívio. Essas ilusões foram fortes e você quis entrar nelas de cabeça. Eu sei. Não consegui pensar. Não consegui lembrar o que fazer. Você demorou muito. A única coisa que pudemos fazer foi lhe mandar energia. Nós quem? Esses espíritos todos, o Will apontou. Olhei e até onde minha vista alcançava, vi centenas de espíritos, uns ao lado dos outros. Havia alguns nos olhando diretamente, mas a maioria parecia voltada para outra direção. Tentei ver para onde olhavam e acompanhei seus olhares até vários redemoinhos de energia ao longe. Quando consegui me concentrar, percebi que um dos redemoinhos era de fato a cidade de onde eu acabara de fugir. Que lugares são esses? Perguntei ao Will. Construções mentais, respondeu ele, feitas por espíritos que tiveram uma vida muito reprimida e não conseguiram despertar depois da morte. Há milhares deles aí. Você que conseguiu ver o que aconteceu enquanto eu estava na construção? Quase tudo. Quando focalizei os espíritos próximos, consegui captar através deles o que estava lhe acontecendo.
Esse círculo de espíritos está sempre irradiando energia para as ilusões, esperando que alguém responda. Viu aquele garoto? Ele conseguiu despertar, mas parece que os outros não prestaram atenção a nada. Will virou-se para mim. Lembra-se do que vimos durante a revisão de vida de Williams? Primeiro, não houve jeito de aceitar a situação, e ficou recalcando tanto a ideia da própria morte que criou a ilusão do escritório dele. Pensei nisso quando estava lá. Bem, é assim que a coisa funciona para todo mundo. Se passamos a vida mergulhados em nossa dramatização de controle e em nossa rotina para não pensar no mistério e na insegurança da vida, a tal ponto que nem conseguimos despertar após a morte. Aí, então, criamos essas ilusões ou transes para poder continuar com aquela mesma sensação de segurança, mesmo depois que entramos na outra vida. Se o grupo espiritual de Williams não o tivesse alcançado, ele teria entrado num daqueles lugares infernais onde você esteve. É tudo uma reação ao medo. As pessoas de lá ficariam paralisadas de medo se não o combatessem, não o recalcassem no inconsciente. Eles estão repetindo as mesmas dramatizações, os mesmos artifícios para enfrentar as situações que usaram em vida, e não conseguem parar. Então, essas realidades ilusórias são apenas fortes dramatizações de controle? São. Todas elas se encaixam nos padrões gerais das dramatizações de controle, exceto por serem mais intensas e não reflexivas. Por exemplo, o homem da faca, o comandante, sem dúvida, era um intimidador, pela maneira como roubava a energia dos outros, e justificava essa atitude imaginando que o mundo o estava perseguindo. E, obviamente, na Terra, essa expectativa atraía exatamente esse tipo de gente para a vida dele. E isso satisfazia sua visão mental. Aqui, ele simplesmente criou perseguidores imaginários para reproduzir a sua situação, a mesma situação. Bom dia, Solange. Se ele não tivesse mais ninguém para intimidar e a energia dele baixasse, a ansiedade dele começaria a passar a consciência outra vez. Por isso, ele precisa viver fazendo o papel de intimidador. Precisa dar continuidade a esse comportamento que ele aprendeu há muito tempo. E é a única coisa que pode tirar o medo da cabeça dele. É esse próprio comportamento, com tudo o que tem de compulsivo, dramático e altamente estimulante, que recalca o nervosismo a ponto de ele poder esquecê-lo, reprimi-lo e sentir-se razoavelmente bem, pelo menos por algum tempo. E aqueles drogados? Perguntei. Esses estavam levando à passividade, o coitadinho de mim, ao extremo de projetar apenas desespero e crueldade no mundo inteiro, justificando uma necessidade de fuga. Drogar-se compulsivamente tem a função de ocupar a mente e reprimir a ansiedade, mesmo na outra vida. Na dimensão física, as drogas muitas vezes produzem uma euforia parecida com a euforia do amor. O problema com essa falsa sensação, no entanto, é que o corpo resiste aos elementos químicos e reage. O que significa que, com o consumo prolongado, é preciso uma dose cada vez maior para se chegar ao mesmo efeito, e isso acaba destruindo o organismo. Tornei a pensar no comandante. Uma coisa muito estranha aconteceu lá. O homem que estava me perseguindo foi morto,
mas depois pareceu reviver e recomeçar aquela dramatização. As coisas são assim mesmo nesse inferno autoimposto. Essas ilusões todas sempre acabam mal. Se você estivesse com alguém que, para reprimir o mistério da vida, passasse a ingerir grandes quantidades de gordura, um infarto poderia colocar um ponto final na história. Os drogados acabam se destruindo, o comandante morre sempre, e assim por diante. E na dimensão física é igual. Uma dramatização de controle compulsiva sempre acaba mal, mais cedo ou mais tarde. Em geral, ela acontece por ocasião dos desafios da vida. Há uma quebra na rotina e a ansiedade aumenta. Isso é o que se chama chegar ao fundo do poço. É hora de acordar e lidar com o medo de outra forma. Mas se a pessoa não consegue, volta para o transe. E quem não acorda da dimensão física pode ter dificuldade de acordar na outra dimensão também. Esses transes compulsivos são responsáveis por todo o comportamento chocante na dimensão física. Essa é a psicologia de todos os atos verdadeiramente maus, o motivo por trás do comportamento inconcebível de molestadores de crianças e todos os monstros que cometem atrocidades em série. Eles simplesmente estão repetindo a única coisa que sabem fazer para anestesiar a mente e afastar a ansiedade que vem do desamparo que eles sentem. Então, você está dizendo, intervir, que não existe uma conspiração do mal no mundo, nenhum plano satânico no qual somos enredados? Estou. Só existe o medo das pessoas e o modo estranho como elas tentam combatê-lo. E as várias referências que as escrituras e os textos sagrados fazem a Satã. Essa ideia é uma metáfora, um modo simbólico de fazer as pessoas procurarem segurança nas coisas divinas, não nas premências e hábitos, muitas vezes trágicos, que elas têm. Culpar uma força externa por tudo de ruim que pode ter sido importante num certo estágio do desenvolvimento do ser humano. Mas agora isso encobre a verdade, porque atribuir nosso comportamento a forças externas é uma maneira de evitar a responsabilidade. E temos tendências a usar a ideia de Satã para projetar que umas pessoas são intrinsecamente más e podemos desumanizar e descartar aquelas de quem discordamos. Já está na hora de entendermos a verdadeira natureza do mal humano de forma mais sofisticada para poder lidar com ele. Se não existe um plano satânico, disse eu, não existe possessão? Não é assim, disse Will com ênfase. Possessão psicológica existe sim, mas não é o resultado de uma conspiração do mal. É só uma dinâmica de energia. Os medrosos querem controlar os outros. É por isso que há grupos que tentam aliciar adeptos, convencendo-os a seguirem-nos, exigindo que se submetam à sua autoridade ou pressionando-os se decidem deixá-los. Quando eu fui atraído para aquela cidade ilusória, pensei que tinha sido possuído por uma força demoníaca. Não, você foi atraído para lá por ter cometido o mesmo erro anterior. Não se abriu apenas e escutou aqueles espíritos, mas se entregou a eles, como se automaticamente eles tivessem todas as respostas, sem verificar se estão ligados e motivados pelo amor.
sem verificar se estavam ligados e motivados pelo amor. E, ao contrário dos que estão ligados com o divino, eles não o evitaram. Apenas o atraíram para o mundo deles, da mesma maneira que um grupo ou culto louco poderia fazer na dimensão física com quem não tem critério. O Will parou como se refletindo, depois prosseguiu. Tudo isso entra na 10ª visão. É por isso que a gente está vendo. Quanto mais as duas dimensões se comunicarem, mais encontros teremos com os espíritos da outra vida. Essa parte da visão diz que precisamos saber discernir os espíritos despertos e ligados no amor e os covardes e empacados num transe obsessivo qualquer. Mas precisamos fazer isso sem invalidar e desumanizar aqueles que estiverem presos nessas dramatizações de medo, considerando-os demônios ou diabos. São espíritos em processo de crescimento como nós. Na verdade, na dimensão terrena, os que agora estão enredados em dramatizações das quais não conseguem escapar, muitas vezes são exatamente os que ficaram mais otimistas com a visão de nascimento. Meneei a cabeça, sem acompanhar aquele raciocínio. É por isso, prosseguiu ele, que escolhem nascer em situações drásticas e ameaçadoras que exigem artifícios tão loucos e intensos para serem enfrentados. Você está falando de uma situação como a de alguém que nasce numa família desequilibrada e pervertida? Estou. Qualquer dramatização de controle intensa, seja ela um vício violento, ou apenas uma perversão, ou uma excentricidade, é resultado de um ambiente em que a vida é tão abusiva, desequilibrada e repressiva, e o nível de medo tão elevado que ficam sempre gerando essa violência e essa perversão, geração após geração. Quem nasce em situações como essa, nasce por opção esclarecido. Essa ideia me pareceu absurda. Por que uma pessoa haveria de querer nascer num lugar desses? Porque estava convencida que era suficientemente forte para se libertar, para fechar o ciclo, para curar o sistema familiar em que nasceu. Achava que ia despertar e trabalhar o ressentimento e a raiva de se encontrar numa situação triste daquelas e encarar tudo como uma preparação para uma missão. Em geral, uma missão para ajudar o próximo. Como você entrou aqui? Gente, me dê licença. Um gatinho entrou aqui na sala, não sei como. Vou precisar tirar. Vem. 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 Vai. Desculpem, gente, precisava tirar. A ideia me pareceu absurda. Por que uma pessoa haveria de querer nascer num lugar desses? Porque estava convencida que era suficientemente forte para se libertar, para fechar o ciclo, para curar o sistema familiar em que nasceu. Achava que ia despertar e trabalhar o ressentimento e a raiva, e se encontrar numa situação triste daquelas e encarar tudo como uma preparação para uma missão. Em geral, uma missão para ajudar o próximo em situações semelhantes.
Mesmo se essa pessoa for violenta, temos que encará-la como dotada de potencial para se libertar do drama. Então, a perspectiva liberal sobre a criminalidade e a violência, a ideia de que todo mundo pode mudar e é recuperável, é a que se deseja. A premissa conservadora não merece crédito. Will sorriu. Não é bem assim. Os liberais têm razão quando afirmam que as pessoas que foram criadas em situações opressivas e pervertidas são um produto deste ambiente. E os conservadores estão errados em acreditar que evitar uma vida de criminalidade ou miséria é apenas uma questão de opção consciente. Mas a premissa liberal também é superficial, pois acredita que as pessoas podem mudar se tiverem oportunidades melhores, apoio financeiro ou educação, por exemplo. O único foco dos programas de intervenção é ajudar os outros a aprimorarem a capacidade de decisão e terem mais opções econômicas. No caso de infratores violentos, as tentativas de reabilitação sempre oferecem, na melhor das hipóteses, um aconselhamento superficial e, na pior, desculpas e leniência, o que é exatamente o que não se deve fazer. Deixar de aplicar a punição adequada e de fazer com que a pessoa cuja dramatização de controle apresenta um distúrbio sofra as consequências de seus atos permite que o comportamento dela tenha uma continuidade e reforça a ideia de que aquele comportamento não é grave, o que apenas prepara as circunstâncias que garantem que haverá reincidência. Então, o que se pode fazer? Perguntei. Will parecia animadíssimo. Podemos aprender a intervir espiritualmente. E isso quer dizer ajudar a tornar consciente todo esse processo. Como esses espíritos aqui estão fazendo com os que estão enredados nas ilusões. Will estava olhando para os espíritos no círculo. Depois olhou para mim e meneou a cabeça. Posso captar desses espíritos todas essas informações que acabo de lhe passar, mas ainda não estou conseguindo ver claramente a visão do mundo. Ainda não aprendemos a nos energizar suficientemente. Concentrei-me nos espíritos do círculo, mas só consegui captar as informações que o Will passara. Era óbvio que aqueles grupos espirituais possuíam um conhecimento maior e estavam projetando esse conhecimento nas construções do medo. Mas, como eu ainda não estava conseguindo entender melhor. Pelo menos temos mais uma parte da 10ª visão, disse Will. Sabemos que, por mais indesejável que seja o comportamento dos outros, temos que entender que eles não passam de espíritos tentando despertar como nós. De repente, quase caí para trás ao ouvir um rumor ensurdecedor, um turbilhão de cores me invadindo a mente. Will adiantou-se logo e me pegou no último momento, puxando-me para sua energia e me segurando firmemente. Parece que tive uma tremedeira violenta que logo passou. Recomeçaram a experiência, disse Will. Dominei a sensação de tonteira e olhei para ele. Isso significa que Curtis provavelmente vai tentar fazê-los parar à força. Está convencido de que é a única maneira. Assim que disse essas palavras, me veio à mente com toda a clareza uma imagem de Feldman, o homem que, segundo David, Águia Solitária, tinha algo a ver com a experiência. Ele estava num lugar de onde se descortinava o vale. Quando, olhando para o Will, percebi que ele vira a mesma imagem. Ele fez que sim, com um gesto de cabeça, e na mesma hora começamos a andar.
Quando paramos, o Will e eu estávamos frente a frente, rodeando-nos. Havia mais cinza. Outro rumor altíssimo e desafinado cortou o silêncio e o rosto de Will começou a sair de foco. Ele continuou a me segurar e um bom tempo depois o barulho acabou. Esses barulhos estão ficando mais frequentes, disse Will. Talvez a gente não tenha muito tempo. Balancei a cabeça, lutando contra a tonteira. Vamos dar uma olhada por aí, disse Will. Na hora em que nos concentramos no ambiente ao nosso redor, vimos o que parecia ser uma massa de energia a centenas de metros de nós. Imediatamente a massa se aproximou uns 12 ou 15 metros. Cuidado, alertou Will, não se identifique completamente com eles. Fique só ouvindo e descubra quem são. Concentrei-me cautelosamente e, na mesma hora, vi os espíritos em movimento e uma imagem da cidade da qual havia fugido. Recuei com medo, o que, na verdade, os fez se aproximarem mais de nós. Fique centrado no amor, disse Will. Eles só podem nos atrair se agirmos como se quiséssemos que nos salvassem. Tente passar-lhes amor e energia. Isso ou vai ajudá-los ou vai botá-los para correr. Percebendo que os espíritos estavam com mais medo que eu, encontrei meu centro e irradiei-lhes a energia do amor. Imediatamente eles recuaram para a posição original. Por que não podem aceitar o amor e despertar? Perguntei ao Will. Porque quando sentem a energia, e essa energia eleva em um grau a consciência deles, a preocupação deles se dissipa e não rebate a ansiedade da alienação. Conscientizar-se e libertar-se de uma dramatização de controle sempre gera ansiedade no primeiro momento, porque primeiro a compulsão que tem que se dissipar para que se possa encontrar a solução interna para o desamparo. É por isso que uma noite tenebrosa da alma às vezes precede uma época de maior conscientização e de euforia espiritual. Um movimento para a direita nos chamou a atenção. Quando me concentrei, percebi que havia outros espíritos na área. Estes se aproximaram e os outros foram embora. Esforcei-me para captar o que o grupo estava fazendo. Por que acha que esse grupo está aqui? Perguntei ao Will. Ele deu de ombros. Tem alguma coisa a ver com esse filme. Em volta do grupo, pude ver uma imagem em movimento, uma cena. Quando consegui focalizá-la com clareza, percebi que era a imagem de uma fábrica de grande porte em algum lugar da Terra, com enormes edifícios de aço e fileiras do que pareciam ser transformadores, tubulações e quilômetros de fios interligados. No centro do complexo, no alto de um dos maiores edifícios, havia uma torre de comando toda envidraçada. Lá dentro, vi fileiras de computadores e painéis de todo tipo. Olhei para o Will. Estou vendo, disse ele. Enquanto examinávamos o complexo, nossa perspectiva se ampliou, permitindo que víssemos a fábrica do alto. Vimos quilômetros de fios que saíam da fábrica para todos os lados, alimentando enormes torres de raios a laser que enviavam energia para outras estações locais. Sabe o que é isso tudo? Perguntei ao Will. Ele balançou a cabeça. É uma central de geração de energia. Nossa atenção foi atraída para uma movimentação num dos extremos do complexo. Caminhonetes de emergência e caminhões de bombeiros estavam chegando a um dos maiores edifícios. Um clarão sinistro se irradiava da janela do terceiro andar. A certa altura, o clarão se intensificou e o chão embaixo do edifício pareceu rachar.
Com uma explosão de poeira e detritos, o edifício estremeceu e veio desmoronando lentamente. À direita, outro edifício pegou fogo. A cena passou para a torre de comando, onde havia uma movimentação frenética de técnicos. Abriu-se uma porta lá dentro à direita e um homem entrou com uma braçada de mapas e cópias heliográficas. O homem abriu tudo aquilo em cima de uma mesa e se pôs a trabalhar aparentando confiança e determinação. Foi mancando para um lado da sala e começou a regular chaves e mostradores. Aos poucos, o chão foi parando de tremer e o fogo foi controlado. Ele continuou agindo depressa para dar instruções aos outros técnicos. Olhei com mais atenção para o encarregado e virei-me para o Will. É Feldman. Antes que o Will pudesse responder, a cena passou para Fertford. Diante de nossos olhos, a fábrica foi salva. Depois foi sendo rapidamente desmontada pelos operários, edifício por edifício. Ao mesmo tempo, um terreno próximo estava sendo construídas instalações menores para a fabricação de geradores mais compactos. Finalmente, o terreno do complexo voltou quase todo ao estado natural arborizado, e as novas instalações estavam produzindo unidades menores que podíamos ver por todo o interior do país, atrás de cada casa e estabelecimento comercial. A perspectiva recuou abruptamente até podermos ver um único indivíduo em primeiro plano assistindo a mesma cena que nós. Quando o vimos de perfil, percebi que era Feldman, antes de nascer para a sua vida atual, contemplando o que poderia realizar. Will e eu nos entreolhamos. Isso faz parte da visão de nascimento dele, não é? Perguntei. Will balançou a cabeça. Esse deve ser o grupo espiritual dele. Vamos ver o que mais podemos descobrir com ele. Focalizamos o grupo e outra imagem se formou diante de nós. Era o acampamento de guerra do século XIX, a tenda do quartel-general novamente. Estávamos vendo Feldman junto com o comandante, o homem que eu tornara a ver na cidade ilusória. Feldman era o outro assessor que havia estado lá com Williams. O que mancava. Vendo os dois interagirem, começamos a entender por que se ligaram. Um gênio tático, Feldman, estava encarregado da estratégia e das novidades tecnológicas. Antes do ataque, o comandante ordenara que fossem vendidos aos índios cobertores contaminados de varíola, tática a qual Feldman se opôs terminantemente, não tanto por suas consequências para a população indígena, quanto para achá-la politicamente indefensável. Depois, enquanto ainda se comemorava em Washington o sucesso da batalha, a imprensa ficou sabendo da contaminação da varíola e foi aberto um inquérito. O comandante e seus amigos em Washington fizeram Feldman de bode expiatório e acabaram com a carreira dele. O comandante começou uma carreira política gloriosa de projeção nacional, mas depois também foi traído pelos mesmos amigos de Washington. Feldman, por sua vez, jamais se recuperou. Suas ambições políticas foram totalmente destruídas. Com o tempo, foi ficando cada vez mais amargo e ressentido, tentando desesperadamente focar a opinião pública a questionar a versão de seu comandante da batalha. Durante algum tempo, vários jornalistas exploraram essa matéria, mas logo o público se desinteressou completamente e Feldman ficou no ostracismo. No fim da vida, ele teve a tristeza de perceber que seus objetivos políticos jamais seriam atingidos, e culpando seu velho comandante pela humilhação que sofrera,
tentou assassiná-lo durante um banquete oficial e foi morto por guarda-costas. Pelo fato de ter perdido a segurança e o amor próprio, Feldman não pôde despertar completamente após a morte. Passou anos achando que escapara daquela tentativa fracassada de matar o velho comandante, vivendo em construções ilusórias, aferrado ao seu ódio e fadado à tragédia repetida de planejar e tentar outro assassinato, e acabar sendo morto todas as vezes. Assistindo aquilo, vi que Feldman poderia ter continuado mais tempo preso àquelas ilusões, não fossem os esforços determinados do outro homem que estivera com ele no acampamento militar. Pude ver uma imagem de seu rosto e reconheci sua expressão. É Joel de novo, aquele jornalista que conheci, disse eu ao Will, mantendo o foco na imagem. O Will meneou a cabeça com um aceno. Deixa eu ver se dá para concluir. Tá. Depois que morreu, Joel se tornou membro do círculo externo de espíritos e se dedicou totalmente a despertar Feldman. Sua intenção durante a vida com Feldman fora expor toda e qualquer crueldade ou traição dos militares para com os nativos. Mas, embora estivesse a par da contaminação da varíola, foi silenciado por subornos e ameaças. Depois que morreu, ficou arrasado com a revisão de vida, mas continuou consciente e se dedicou a ajudar Feldman, que, em sua opinião, fora arruinado porque ele nada fez. Depois de muito tempo, Feldman acabou reagindo e passando por uma revisão de vida dolorosa. O que estava originalmente programado para ele no século XIX era ser um engenheiro civil envolvido com o desenvolvimento pacífico da tecnologia. Mas ele se iludiu com a perspectiva de se tornar herói de guerra, como o comandante, e de se desenvolver novas estratégias e artefatos bélicos. Nos anos entre as duas existências, quando estava envolvido em ajudar outras pessoas na Terra a usarem corretamente a tecnologia, aos poucos ele começou a receber a visão de outra vida se aproximando. Lentamente, a princípio, depois com grande convicção, percebeu que em breve seriam descobertos aparelhos de massa e energia com potencial para libertar a humanidade, mas que esses aparelhos seriam extremamente perigosos. Sentindo-se nascer, viu que iria trabalhar com essa tecnologia e estava consciente de que, para ter sucesso, precisaria enfrentar novamente aquela carência de poder, reconhecimento e status. No entanto, viu que seria ajudado. Haveria mais 6 pessoas. Ele se viu no vale, a cascata ao fundo, trabalhando à noite em conjunto com outras pessoas, num processo para chamar a visão do mundo. Quando ele começou a desaparecer, pude deduzir aspectos do processo que ele estava vendo. Primeiro, o grupo dos 7 começaria a lembrar de experiências vividas por cada um de seus membros e a trabalhar os sentimentos residuais. Depois, iria conscientemente amplificar sua energia, usando as técnicas da 8ª visão. E cada membro expressaria a própria visão de nascimento e, finalmente, a vibração se aceleraria, integrando os grupos espirituais dos 7 indivíduos. Desse conhecimento adquirido, viria a memória total de nosso futuro pretendido, a visão do mundo, a visão de nosso destino e do que temos de fazer para construí-lo. De repente, a cena inteira desapareceu, juntamente com o grupo de Feldman. Will e eu ficamos ali sozinhos. O olhar de Will estava animado. Viu o que estava acontecendo? Perguntou. Isso quer dizer que a intenção original de Feldman era realmente aperfeiçoar
e descentralizar a tecnologia na qual ele está trabalhando. Se ele se der conta disso, vai parar com a experiência. Precisamos encontrá-lo. Não, retrucou Will, parando para pensar. Isso não vai adiantar, por enquanto. Precisamos encontrar o resto desse grupo dos 7. Deve ser preciso reunir a energia de um grupo inteiro para chamar a lembrança da visão do mundo, um grupo que possa trabalhar o processo de lembrar e se energizar. Não entendo essa parte de expurgar sentimentos residuais. Will se aproximou. Lembra-se das outras imagens mentais que você tem tido? A memória de outros lugares, outras épocas? Lembro. O grupo que está se formando para lidar com essa experiência já esteve junto antes. Haverá sentimentos residuais que precisam ser trabalhados. Todos terão de lidar com eles. Will desviou a vista, depois disse: isso é mais um pouco da 10ª visão. Não há apenas um grupo se juntando, há muitos. Todos nós precisamos aprender a expurgar esses sentimentos. Enquanto ele falava, pensei nas muitas situações de grupo vivenciadas por mim, em que alguns membros imediatamente simpatizavam uns com os outros, enquanto outros pareciam se hostilizar instantaneamente, sem motivo aparente. Perguntei-me, estaria a humanidade agora preparada para entender o que origina essas reações inconscientes? Então, inesperadamente, outro som agudo reverberou pelo meu corpo. Will me agarrou e me puxou mais para perto, nossos rostos quase se tocando. Se você cair de novo, não sei se pode voltar enquanto a experiência estiver operando nesse nível, gritou ele. Vai precisar encontrar os outros. Um segundo estrondo nos separou, e eu me senti entrando naquele turbilhão de cores familiar, sabendo que estava voltando, como antes, à dimensão terrena. Porém, dessa vez, em vez de cair logo no plano físico, parece que fiquei remanchando um pouco. Alguma coisa me puxava pelo plexo solar, me fazendo andar de lado. Quando me esforcei para focalizar o ambiente tumultuado, se acalmou, e eu comecei a sentir a presença de outra pessoa, sem propriamente ver sua forma. Quase podia lembrar a natureza da sensação. Quem me deixa assim? Afinal, comecei a discernir aquela figura difusa a uns 10 ou 13 metros de distância, aproximando-se aos poucos até eu identificar quem era. Charlene. Quando ela ficou a 3 metros de mim, senti uma mudança em meu corpo, como se, de repente, eu estivesse relaxando mais completamente. Simultaneamente, notei um campo de energia rosado em volta de Charlene. Segundos depois, aquele meu relaxamento virou uma sensualidade exacerbada e, finalmente, uma onda de amor orgásmico. De repente, eu não conseguia pensar o que estava acontecendo. Quando nossos campos estavam quase se tocando, aquela dissonância aguda voltou e tornei a ser empurrado para trás, me retorcendo descontroladamente. E aqui encerrou o 7º capítulo. Amanhã nós leremos o 8º. Gratidão por quem está comigo até agora. Gratidão por esse aprendizado, gratidão por este livro fantástico que estamos trazendo para as nossas vidas, né? Só gratidão, só gratidão, só gratidão mesmo. Namastê e até a noite.